Estamos ao vivo na gravação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a todos pela presença. Obrigada, Sobrapa, por esse espaço, por esse aprendizado, esse momento, né, de troca, de partilha. Obrigada, Cidelis. Obrigada, professor José Aparecido Siqueira. Obrigada, professora Dircilene. Obrigada, professora Ângela Almeida, professora Cidelis. Vamos iniciar falando sobre trauma infantil. E a partir aí do momento que nós vamos falando e partilhando, cada um vai se apresentando. Meu nome é Cris Margaride, sou psicanalista clínica, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e pedagoga. E também formada em Direito e sou licenciada em Música. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre o trauma infantil. O trauma infantil, na psicanálise, ele é pensado menos como um evento em si, porém, ele é mais como algo que vai marcar a constituição do psíquico. Isso articulado ao desamparo, a problemas de sexualidade infantil, dependência radical de outras pessoas, por exemplo, né? Então, o Freud, ele vai falar alguns pontos, como o desamparo, a sexualidade infantil, e a précoce, como pronunciado no francês, né? Essa palavra, né, ela significa aquela adequação do trauma em si no psique da criança. Então, a infância, a gente sabe que ela é um eixo da constituição psíquica. Nas primeiras experiências com cuidadores que se organizam, com a questão do narcisismo, os modos de lidar com a excitação, com a angústia, tudo isso vai ter esse simbolismo, né? Então, o trauma, ela não é só uma catástrofe, né? Como dizem, né? Um acontecimento externo, né? Mas ela excede a capacidade da criança ligar e simbolizar, produzindo ali um furo na economia psíquica, como diz o Freud, né? E efeitos patogênicos duradouros também, que vai perdurar e vai aparecer durante toda a vida. Né? Muitas vezes fica toda a vida aquele trauma incomodando, aparecendo, né? E está intrinsecamente ligado também ao desamparo, quando a criança depende radicalmente do outro, né? E falhas graves nesse cuidado vão deixar essas marcas na forma de angústias, de defesas, da estruturação do eu. E um exemplo, né, clínico, clássico, é uma cena de proximidade corporal, né, de certa forma, vendo externamente, até de uma forma inocente, né, na infância, mas que ela pode adquirir um caráter traumático anos depois, quando ela relembrar e quando ela tiver essa significância, vai desencadear sintomas, né? Já o Winnicott fala da falha ambiental e um falso self. Para ele, o foco recai na qualidade do ambiente inicial,
desenvolvimento emocional saudável, né, que depende de um ambiente suficientemente bom, que ofereça um holding, um manejo, uma apresentação de objetos. Então, do ponto de vista dessa constituição psíquica, o trauma precoce, ele pode interromper ou distorcer até um processo de personalização e a integração psicossomática, a capacidade de estar só na presença de alguém. Esses estudos winnicottianos, eles mostram que as experiências traumáticas na infância, elas predispõem a modalidades patológicas de relação, como repetição de vínculos abusivos na vida adulta. E esses vínculos abusivos na vida adulta são importantes. Por quê? Porque a criança cresce, quando adulta, ela vai suportar certos abusos, né? E aí que aparece o perigo do feminicídio, né? Ela não vai desenvolver a capacidade de colocar ali um ponto final no abuso, né? E aí corre-se o risco de chegar aonde a gente não quer, né? Que é no feminicídio. Né? Então, esse processo também ele pode estar ligado ao narcisismo, né? E a gente vai agora chamar a professora Cibele, psicanalista clínica, para falar um pouquinho nesse campo do narcisismo. Pode falar, Délis, ninguém está ouvindo, não. O seu som está desligado. O som, a professora Cidelis, psicanalista clínica, vai se apresentar. Isso. Cris, muito obrigada pelo convite para participar aqui na sua aula hoje a respeito de feminicídio e neuroses traumáticas. E, nesse contexto, nós estamos vivendo numa época contemporânea de relacionamento onde, como forma de mecanismo de defesa, após décadas ou centenas de anos de opressão feminina, onde as mulheres se calaram e cediam ao controle narcísico, ao machismo, à opressão social existente, essas mulheres, elas estão tentando recuperar um eu. Elas estão tentando se sentir alguém, se sentir um ser subjetivo. E o que é que acontece com relação a isso? Nós temos aí décadas do paternalismo desse mecanismo estrutural da sociedade brasileira e do mundo, né, na maioria dos países onde impera o paternalismo. E nós temos aí também o caso de que muitos homens, eles trazem consigo traumas precoces que repercutem na economia narcísica, onde o sujeito passa a defender de maneira excessiva do olhar para sustentar sua autoestima. E é nesse ponto que nós vamos observar o nascimento do narcisismo patológico, seja de forma de um narcisismo grandioso, que é marcado pela onipotência, aquele sentimento que eu sou superior e tenho que ser tratado como alguém especial, que muitos homens possuem, ou na sua forma vulnerável, marcada pela hipersensibilidade à rejeição. E nós vivemos nesses contextos aí, marcados por essas tendências narcísicas, principalmente do narcisismo grandioso e o vulnerável, né? Onde, muitas vezes,
Os homens, eles tratam a mulher como um objeto de posse. No caso do narcisismo grandioso, ele pensa, você é minha e eu mando. No caso do narcisismo vulnerável, ele pensa, você tem que me obedecer, você não vai me envergonhar. Porque ele se sentiu humilhado na infância, e ele, quando se sente humilhado, ele se sente vulnerável. E o que é que acontece? O que está envolvido com todo esse narcisismo, que pode ser o grandioso ou o vulnerável, que são os que mais praticam o feminicídio. Também a psicologia grupal. Freud, ele já falava sobre o indivíduo inseridos em grupos que ele regride de maneira psíquica. O sujeito, ele vai passar a agir de acordo com o grupo, né? Numa sociedade patriarcal, onde ele vai usar o dispositivo de autorização. Eu sou homem e a sociedade pensa, ele é homem. Ela não está obedecendo. Mesmo no caso de mulheres que muitas vezes nem querem se separar. Elas querem viver ali com aquele parceiro, mas quando elas resolvem estudar, trabalhar, deixar de estar ali dominada, né? Tanto por aquele homem quanto por grupos, que podem ser grupos religiosos, grupos políticos ou grupos familiares, onde eles veem a mulher como objeto e querem que ela esteja fazendo desejo grupal. E se ela não está fazendo desejo grupal, que muitas vezes vão cuidar ali de pessoas da família, muitas vezes do marido, né? Crianças que alguém não quer cuidar, ou que o pai e a mãe separou, ou que aconteceu qualquer coisa, ou mesmo na política, a mulher tem que estar ali atuando de alguma maneira, fazendo festas, ou mesmo na religião, cuidando do grupo e satisfazendo o desejo grupal. Esse homem, de certa forma, vai começar a ouvir palavras nas quais ele será autorizado de maneira sutil a não ser um bom marido para aquela mulher. E aí vai começar a violência doméstica, a violência psicológica, que é o início do feminicídio, começa na violência psicológica, passa para a violência doméstica e chega ao feminicídio. E quem falou sobre isso? Quem falou sobre isso foi Gustave de Freud, como o patriarca do feminicídio, mas quando ele falou que tinha a ver com o feminicídio, e do gozo negativo, sem mediação, sem simbolização para aquele homem, onde ele se sente. Não, nem sempre a mulher vai se separar, muitas vezes ela só não quer mais estar atendendo aos desejos grupais. E essa mulher vai começar o feminicídio. O grupo, ele sustenta um discurso que autoriza o gozo violento, onde o homem não reconhece a mulher como objeto de desejo, mas sim como um objeto dele, um objeto pessoal, que tem que estar fazendo o gosto e o desejo dele. E por quê? Porque ou ele é um narcisista grandioso que se sente onipotente, eu posso tudo, ou ele é o vulnerável, que ele não pode se sentir ofendido, ele não pode, ela está me ofendendo, ela não está me obedecendo. Então, acontece com isso o crime,
quando o colapso simbólico dele não conseguir superar aquele frustração nem sempre tem a ver exatamente com uma separação, com um término de relacionamento, mas com a frustração. Essa mulher não está. E então ele vai começar a praticar primeiro abuso psicológico, depois violência doméstica e chega ao homicídio. Então, com isso, eu passo novamente a fala para a nossa querida Cris Margarite, para ela continuar a aula. Muito obrigada pela contribuição, muito obrigada pela forma, né, como você explicou. Realmente, são pontos que nós devemos estar atentos, né? E agora, eu quero passar a palavra para a professora Ângela Almeida, que vai partilhar conosco agora. Sim, pessoal, eu vou abordar agora, nesse momento, o feminicídio, né, na perspectiva da psicanálise, pelo lado do narcisismo patológico, né? Então, na perspectiva da psicanálise, o feminicídio é entendido como a manifestação extrema dos distúrbios narcisistas, como eu já tenho abordado isso nas minhas aulas de relacionamentos abusivos também, porque é a ponta do iceberg, né? Como eu falo. E aí o agressor, nesse sentido, ele procura exercer controle e poder na vítima, né? Muitas vezes isso é motivado por uma necessidade de afirmação da sua própria identidade e autoestima, né? Então, como é que a gente pode compreender melhor esse mecanismo, né? O narcisismo patológico, ele é caracterizado por uma autoestima inflada, né? Uma falta de empatia com o outro, né? E uma necessidade constante de ser admirado, de ser validado, né? E nesse contexto do feminicídio, o agressor pode ser vítima, como uma extensão dele mesmo, né? Do próprio narcisista. E sua morte pode ser uma forma de uma parte que ele não consegue lidar, né? Então, essa dinâmica psicológica, ela orienta, né, que o agressor ele pode ter uma história de trauma, né, familiar, como a Cris falou, né, negligência. E aí, nesse sentido, acaba se criando uma falha nessa formação do self saudável dele, né? E a vítima ela é frequentemente idealizada e depois, posteriormente, desvalorizada, né? E reflete, nesse sentido, uma dinâmica interna do agressor. Porque o ato de matar pode ser uma forma de evitar o sentimento de abandono e rejeição. Porque quando a vítima o feminicídio, em geral, o que a gente tem visto é toda vez que uma companheira quer deixar o relacionamento, quer sair do relacionamento porque sente sofrimento do que passa e significa isso, né? Conscientemente, ela quer sair. E aí esse ato de matar, ele produz uma sensação de falta, né? Um sentimento de abandono, rejeição por parte do agressor. E como a psicanálise pode contribuir com isso, né? Então, ela pode ajudar a entender as dinâmicas inconscientes que levam ao feminicídio. O tratamento do agressor ele deve ser focado em trabalhar os traumas subjacentes, desenvolver essa empatia, né? A gente precisa que o agressor ele coloque na linguagem os seus traumas, né? Que ele ressignifique os seus traumas, que ele produza uma catarse, né? Para que ele possa compreender, ter consciência do que ele é e da falha por qual ele passou por causa desses traumas, né? E, desse modo, a gente contribui para a prevenção e compreensão do feminicídio. É isso, gente.
bem, muito obrigada, Ângela. Muito obrigada. Agora, vou pedir para o professor José Aparecido de Siqueira partilhar conosco a sua participação hoje, sua partilha, aí para continuarmos o nosso aprendizado. Fique à vontade, professor. Muito obrigado, Cris. Obrigado a Sobrapa pela mais essa oportunidade de estarmos aqui, né, numa roda de conversa para discutir feminicídio, que é um assunto que nós já vimos discutindo há dias, e eu diria que eu comentar sobre as neuroses, né? Existem vários tipos de neuroses, mas uma que me chama muita atenção, nesse caso do feminicídio, é a neurose obsessiva, né? Que é uma forma de organização psíquica em que a pessoa tenta dominar a angústia pelo pensamento, pelo controle e pela culpa. Tudo isso está implícito no comportamento de quem pratica, né? Pratica esse crime, ou eu diria até que de ambas as partes, né? Às vezes, nós discutimos uma questão, hoje é muito comum falar-se sobre uma falsa simetria, né? Falsa simetria, ou seja, atribuir culpa à mulher e ao homem nesse comportamento, nesse crime, nessa tragédia que acontece, né? Mas isso aí mascara um pouco, né? Isso aí mascara um pouco. Essa falsa simetria, ela mascara porque é uma ideia enganosa, né? Aquela questão de, mas a mulher teve culpa também, né? Ela provocou. Enfim, nós navegaríamos por esse assunto várias aulas. Mas, com relação à neurose obsessiva, eu diria um pouco mais, né? Quando a pessoa pensa demais para não sentir, ou seja, ela evita, né? Pensar demais, evita sentimentos dolorosos, ansiosos, e isso, às vezes, né? Sente, por exemplo, partindo da mulher, né? Sente, por exemplo, que nunca fez o suficiente, né? E, de certa forma, esse pensamento vira uma defesa contra o desejo, não é verdade? E eu diria que na contemporaneidade, né, dos dias atuais, essa neurose obsessiva, ela, segundo Freud, por exemplo, né, existe uma forma clássica de enquadrar essa neurose obsessiva como culpa, como um conflito, desejo, proibição, né? E, por exemplo, né, o burnout, perfeccionismo patológico, já foi falado um pouco disso aí, dessa questão da patologia, né? Tendendo um pouco para a neurose fóbica, saindo um pouco da obsessiva, indo para a fóbica, muitas vezes você se perde nesse objeto, né? Quem é essa pessoa, né, que está comigo? Por que eu faço assim? Por que eu ajo assim com ela, né? E isso pode gerar outros transtornos, né? Pode gerar uma angústia, pode gerar uma sensação de invasão, né? Você invade o espaço do outro. Ou seja, nessa neurose, né? Você pode até tender para uma neurose histérica, não é verdade? Você muda a sua linguagem, você
você cai até numa teatralidade, ou seja, você representa papéis que não são praticamente usuais na sua vida, né? Naquele momento, naquele embate, né? Você acaba assumindo uma posição de identidade instável, não é verdade? Por quê? Só para recapitular, né, o feminicídio constitui uma das formas mais extremas de violência de gênero e não pode ser compreendido apenas como um ato individual ou patologia isolada. Trata-se de um fenômeno complexo situado na intersecção entre estrutura psíquica, é bom que digamos isso, né? Uma organização cultural e modos de laço social. Ou seja, existem muitos ingredientes que envolvem, né, essa atitude trágica. E a psicanálise, porque é o nosso campo, ao articular sujeito e cultura, oferece instrumentos fundamentais para pensar o feminicídio como uma passagem ao ato, que nós costumamos chamar de acting out, né? Que emerge quando determinadas configurações neuróticas encontram uma cultura que legitima a dominação masculina e fragiliza os limites simbólicos. Então, para não ser muito prolixo, né, muito confuso na minha fala, e nem me estender muito, na tradição freudiana, a neurose é definida como resultado do conflito entre pulsão, defesa e exigências da cultura. O sujeito neurótico sofre não por ausência de lei, mas pelo excesso ou pela precariedade de sua inscrição simbólica. Agora, na neurose obsessiva, que é o assunto ao qual eu me referi no início, observa-se um sujeito fortemente identificado à lei, ao controle e à culpa. O desejo é vivido como ameaça e, por isso, é rigidamente não controlado, né? E qual que é a finalização disso, né? Só para nós fecharmos o assunto e dar continuidade, voltando a falar, Cris, essa cultura que produz efeitos profundos, né? Efeitos psíquicos profundos, que é a nossa cultura, ainda mais nessa cultura de neurose obsessiva, oferece ao sujeito neurótico, masculino, uma fantasia de legitimidade para o controle do corpo e da vida da mulher. É bom que se diga isso. Você me pertence, né? Você me pertence. Você, inconscientemente, ele subjuga a mulher. Então, nesse comportamento, nesse machismo desenfreado, ele adquire uma fantasia que ele acha-se dono, né, nessa prepotência, dono do objeto mulher, que é a esposa, a amante, a companheira, a namorada, enfim, né? E isso instala-se o quê? Uma experiência de ferida narcísica radical. Aí nós estenderíamos aí uma conversa interminável, né? Porque o machismo, que é um assunto que a gente pode discutir posteriormente, não causa o feminicídio diretamente, mas reduz os recursos simbólicos disponíveis para elaborar a perda, a frustração e a diferença. Aí eu encerro minha fala, Cris, devolvo para você.
Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, professor Siqueira, pela sua fala, pelas suas explicações, né? E aí nós vamos entendendo, compreendendo um pouquinho mais da importância, né, do estudo desse tema, né? Da construção desse trauma até as neuroses, né? E... Isso. Deixa eu só falar uma coisa. Quando o professor Siqueira falou em falsa simetria, na verdade, a gente fala de que quando o homem produz essa violência, ele é referendado pela sociedade, ele tem razão. E a mulher, ao contrário, ela é desvalorizada, ela merece. É isso que eu queria dizer. E exatamente, né, a fala da... Desculpa, professor José Aparecido, quer falar alguma coisa? Não, é isso que a Ângela falou, realmente procede, porque, na verdade, os dois lados, né, por que a falsa simetria, eu não quis me estender nesse assunto, mas isso que a Ângela falou me provocou uma fala. Os dois lados erraram da mesma forma. Esse é um dito, né? Os dois erraram da mesma forma. É um conflito entre iguais. Ambos são igualmente responsáveis. Na verdade, isso aí, essa fala, ela normatiza o ato trágico. Isso normaliza a agressão. Do tipo, os dois estão no mesmo nível. Por isso que eu disse falsa simetria, né? Não existe uma igualdade. O homem tem sempre o poder, entre aspas, né, de sacrificar a vítima, vamos dizer assim. Então, é sobre isso aí. Obrigado, Ângela, pela contribuição. Muito obrigada, né? Essas contribuições facilitam o entendimento, né? Obrigada pelas explicações. Então, os traumas, as agressividades, a violência de gênero, né? Isso tem um fator crucial, né? Que pode desencadear. As crianças, por exemplo, que presenciam violência, como foi falado, né? Elas podem apresentar problemas de comportamento, agressividade, dificuldades escolares, né? E ela começa a achar normal a violência, né? Então, isso é um fator que causa aí também, né, esse perigo. Nos estudos brasileiros sobre perfil psicológico dos autores de feminicídio, o que aparece? Baixa autoestima, pouca empatia, intensa dependência emocional, ciúme patológico, pensamento misógino, dificuldade de controlar impulsos e uso de álcool e drogas. Esses são os fatores presentes nesse estudo do perfil psicológico, né, de vários autores de feminicídio. Veja qual a importância dessa análise psicanalítica, né? Frequentemente um histórico de violência familiar, às vezes crenças rígidas sobre os papéis de gênero, né, que é o que nós estamos falando, as vivências de humilhação ligadas ao término ou ameaça de abandono, né? Então, todos esses fatores que influenciam, né, e agora eu já convido aqui a professora Dircilene, psicanalista clínica, para falar para nós sobre prevenção, educação, responsabilidade social, né? Principalmente diante desses estudos brasileiros, desse perfil psicológico, né? Nós temos os dados, nós temos já ali a causa, muitas vezes, né? Então, estamos diante de uma possibilidade de fazer algo, né? De modificar essa situação, de prevenir. Não é mesmo, professora Dircilene? Pode falar daí um pouquinho mais sobre você também, se apresentar, né?
Pode ligar o seu microfone e... Eu esqueci. Eu sou Dircilene Beleza, sou conhecida mais como Dircilene Beleza na minha cidade, sou de Caxias do Maranhão, eu sou psicanalista clínica, trabalho há mais de 20 anos como psicanalista aqui na cidade, tenho o meu consultório de psicanálise Abraça Almas, ele está no Google, vocês podem procurar. E sou doutora em saúde mental e também gosto muito de tanatologia, né, que é o estudo sobre o luto. É uma das minhas paixões, mas também tenho a formação em psicologia pastoral e outras formações a mais. Tá? E eu gosto muito desse tema do feminicídio, porque o Brasil é um país que já se tornou uma questão muito grave pelos acontecimentos, pelos números de feminicídio que acontece diariamente. Me parece que a cada 10 horas uma mulher morre de feminicídio. É uma taxa alta, sim, porque o feminicídio ele não é um processo isolado, ele não é um surto de violência, como muitos dizem, né? Foi um momento, mas ele é um ponto extremo, como falou o Siqueira e a Ângela, é um ponto extremo de cadeias simbólicas, afetivas e sociais que elas são marcadas pela desigualdade de gênero, né? Pela precariedade das emoções e as falhas na simbolização das perdas, do limite e da austeridade. Então, isso vem acontecendo porque existe uma falha. Existe uma falha no processo de simbolização. Existe uma falha na questão das desigualdades. Então, o feminicídio ele pode sofrer uma prevenção, né? Pode, quando ele começa antes da violência. Prevenir o feminicídio, ele não é apenas intervir em situações de risco eminente, mas atuar muito antes no processo de constituição da subjetividade, né? No processo da educação, principalmente da educação emocional, que hoje a gente percebe que a educação emocional ela tem um déficit, né? Tanto no âmbito familiar quanto no âmbito social. E prevenir, ele vai exigir de nós uma leitura muito precoce sobre os sinais do sofrimento psíquico. A questão do dispositivo da escuta, que é muito importante, seja na escola, seja na saúde, seja na assistência social. Então, nós precisamos desse dispositivo, tá? Uma outra coisa que é muito importante são as rupturas do processo de naturalização da violência simbólica e afetiva. Quer dizer, a nossa sociedade brasileira, ela vê como um processo de natural,
É natural bater, é natural matar, é natural essa violência toda contra a mulher. Então, nós precisamos romper com esse processo de naturalização. Feminicídio é responsabilidade social. Não é um problema privado. É porque é briga de casal, ninguém mexe a colher. Não, feminicídio é um problema social, de responsabilidade social. Quer dizer, como é que eu posso colocar que existe um grau de normalidade em um homem dar 62 socos no rosto de uma mulher? Isso é inconcebível, né? E a responsabilidade social, ela vem implicar em reconhecer que as relações violentas, elas são produzidas por contextos culturais permissivos. A nossa sociedade, quando se trata da mulher, tudo é permissivo. As músicas carnavalescas desse ano, elas estão colocando a mulher, não sei nem dizer se é como objeto, se é como nada. Porque tem uma música que é horrível, né? Que coloca a mulher de joelhos e fazendo uma questão muito obscena, né? Como se a gente fosse aquele objeto que só serve para isso. Nós somos mulheres, nós somos mãe, nós somos seres humanos, nós somos sujeitos que construímos uma sociedade. Então, aquele agressor, ele não surge do nada, mas ele tem uma história marcada por um acúmulo de abandono, de humilhação, de modelos de violência e de falhas no laço social. E isso precisa ser reparado. Por isso que eu digo que o feminicídio é uma responsabilidade, de fato, uma responsabilidade social, sim. Nós precisamos investir em políticas públicas contínuas, não só punitivas. Formar profissionais capacitados para identificar situações de risco. Já existe a propaganda na Globo, que a gente assiste toda hora, quando a mulher está sendo pressionada, ela faz um gesto com as mãos e a gente pode identificar aquela situação de risco. Sustentar as redes interdisciplinares de proteção. Então, nós, mulheres, precisamos estarmos unidas no sentido de nos apoiarmos contra essa violência e irmos para a rua mesmo e colocarmos nos cartazes que não há nenhum grau de normalidade num homem bater numa mulher, espancar, matar, porque isso não é normal. Tá? E a gente precisa criar um eixo de estrutura de prevenção, realmente. A educação emocional, ela precisa aprender a ensinar todos nós a controlarmos a nossa emoção, aprendermos a simbolizar as nossas perdas, termos limite e compreendermos que nem todo desejo ele vai ser consumado.
tá? Então, nós precisamos entendermos isso, o que é de suma importância para todos nós. Pararmos de criar uma educação do ódio, né? E pararmos de vermos essas questões sobre a mulher. Na pesquisa que a gente faz, que a gente estuda, que a gente olha, que a gente analisa, né? Até a igreja, até justifica a questão da agressão da mulher. Quem cometeu o pecado não foi Eva, né? Adão teve uma escolha de comer ou não a maçã. Então, o pecado não é nosso. Esse pecado da mulher, ele não é nosso. Tá? Então, eu não vou ter que morrer por uma questão cultural que foi implantada na mente dos homens, dizendo que nós somos fruto do pecado. Tem religiões que a mulher ela é considerada suja, que ela não pode pegar no livro sagrado. Então, nós não somos pecadoras, nós somos mulheres, nós somos mães, nós somos produtoras, nós somos trabalhadoras, nós somos educadoras. Então, precisamos nos unir, precisamos ir para a rua e gritar que nós somos sujeitos, que construímos também uma sociedade, que trabalhamos muito mais do que os homens. Se formos olhar, nós, mulheres, trabalhamos mais do que os homens. Então, nós precisamos estarmos unidas, né? E tentar, do ponto de vista psicanalítico, educar emocionalmente, né? Quem está diante de nós, o outro, né? Aprendermos a sustentar as frustrações sem transformar isso em ódio. Reconhecer as nossas diferenças sexuais e a nossa subjetividade sem vivê-la com ameaças, tá? Então, e isso começa através do trabalho com as crianças e nomeação de afetos. Nós não trabalhamos hoje a afetividade dentro da escola, e isso é preocupante, né? Nós não trabalhamos mais os valores, os princípios educacionais, isso não são mais trabalhados dentro da escola, e nós precisamos trabalharmos todo esse contexto, a afetividade, produzir a afetividade dentro dos espaços escolares e nos nossos lares, principalmente nos nossos lares. Somos nós que educamos os nossos filhos, pois vamos educar nossos filhos a aprender a amar e respeitar as mulheres. E eu encerro aqui as minhas palavras dizendo que a educação, ela transforma. A educação no seio familiar e a educação na escola. Tá? Então, precisamos transformar homens monstros em homens sujeitos que respeitem, que amem, que tenham afetividade para amar e não para odiar. Meu muito obrigado pela atenção de todos e passo agora a minha fala para a Cris e a Ângela
Obrigada, Dircilene. Muito obrigada pela sua João fala. Maria. Muito Eu agradeço imensamente o convite de Cris, de Cidelis, de Ângela e do professor Siqueira. Siqueira. Isso. Arrematando, né, essa realidade que a Dircilene comentou, né, sobre a questão de religiões, nós vemos religiões que mutilam o genital feminino. São regiões muçulmanas, por exemplo, comunidades muçulmanas, né, também do judaísmo ortodoxo, porque eles castram, né, algumas religiões, né, eles castram as mulheres, né, muitas vezes eles costuram a genitália da mulher, né, e isso pode causar até morte, né, exatamente. até morte. Então, isso é muito sério. Agora, quanto aos agressores, né, houve uma pesquisa e uma investigação em 9 homens que cometeram feminicídio. Todos eles tinham trauma infantil. Todos eles tinham uma infância marcada por negligência afetiva, onde tinha violência física e psicológica dos pais, inclusive com marcas corporais, com cárcere privado, com testemunho de agressões paternas à mãe. Então, é uma reprodução da violência, eles reproduziam a atitude dos pais, né? E eles se percebiam reproduzindo na sua relação conjugal estas mesmas atitudes a partir da conversa, a partir dessa pesquisa, né? Então, o trauma gerou identificação com o agressor. E, nesse caso, perpetuou o ciclo do controle e agressão, né? Por isso a importância dessa fala, né, da Dircilene de trabalhar a educação, trabalhar essa responsabilidade social, né? Então, nós temos aqui mais alguns minutinhos, mais uns 5 minutos, mais ou menos, 10 minutos. Vou passar aqui a palavra primeiro à Ângela e depois tem mais alguém aqui com o Biofontes, né? Primeiro vou passar a palavra à Ângela, ali que ela pediu, e depois, logo em seguida, o Biofontes. Olha, gente, eu só quero como é que eu vou dizer? Concluir, de uma certa forma, né, que nenhum feminicídio, né, dificilmente o homem vai partir direto para a violência para cometer um assassinato. A maior parte das vítimas, ela sofre feminicídio, mas isso vem dentro de um processo, né, como eu já tinha falado, a questão do narcisismo, vem num processo de violência psicológica, patrimonial, social, todos os tipos de física, até acabar no feminicídio. Então, quando a gente, como cidadão, a gente tem que contribuir com esse questionamento, não só como psicanalista, mas como pessoas, né? Quem souber de pessoas que sofrem esse tipo de violência, falem, né? Denunciem. Existe para isso o número 180. Quem vê pessoas, mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência emocional, patrimonial, qualquer tipo de violência que coloquem elas numa situação de submissão e controle, denunciem. Porque não existe mais essa questão de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque as mulheres estão morrendo. E a gente tem que preservar a vida, né? Toda vida importa, seja ela qual for. Vamos cuidar para que cada um de nós assuma uma responsabilidade social, para que isso acabe, que só pela punição é que isso, pelo menos, vai ser pensado de uma forma
mais verdadeira, mais correta, né? Mais efetiva, né? Para que se inicie, a partir do processo de punição, algum tipo de ação, atitude que possa ser tomada posteriormente às outras questões, principalmente a questão do agressor, né? Tratamento. Como a Cris falou agora, a maior parte sofreu, né? Negligência, traumas, violências. Então, só uma reprodução daquilo vivido também, né? E a gente precisa fazer um pulo disso tudo, né? Para que a gente consiga exterminar da face da Terra esse tipo de comportamento. É isso. Perfeito. Obrigada, Ângela. Biofontes entrou ali, levantou a mão, pode falar, por favor, sua contribuição. Muito boa tarde. É uma honra novamente ver esse grupo tão seleto aí, né? Estou aqui só bebendo daqui. Ressaltando para os senhores que a religião judaica ele não mutila a mulher. Não mutila a mulher, pelo contrário. O princípio judaico é que a mulher ela é comparada ao corpo de Cristo, que deve ser protegida pelo homem, no sentido dele até morrer para defendê-la. Se tiver que morrer, ele morrerá para defendê-la. Então, ele não a mutilará em hipótese alguma, porque a procriação, a perpetuação desta família se dará através desta mulher. E um homem sem filho, sem família, é um homem desonrado na cultura judaica. Já na cultura islâmica, muçulmana, aí é uma outra conversa que nós já sabemos como acontece. Tá certo? Muito obrigado aí pela fazer o adendo aí. Isso, muito obrigada, viu, pela contribuição. Acho que no momento de falar aqui, não sei se ficou bem claro, né? Mas, realmente, isso acontece, né? Provavelmente ali, mais nos meados ali da África, Oriente Médio, Ásia, né? Pré-islâmica também, né? E eles comentam isso, justificam como se fosse uma circuncisão feminina, né? Mas realmente, né, as religiões com a base cristã, elas fazem, né, essa comparação, né, com a mulher e respeitam realmente, né? Os líderes islâmicos, né, que defendem isso, né? Na verdade, ali, né, o que a gente precisava pontuar, né, e que a nossa colocação aqui hoje, do ponto de vista psicanalítico, né, é o que nós desenvolvemos aqui, que é essa questão da educação, da prevenção, da responsabilidade social, do entendimento psíquico, né, psicanalítico, para que a gente possa ser contribuidores, né, contribuintes, né, na sociedade, né, o nosso papel é contribuir na sociedade. E agradeço aqui imensamente ao Sobrapa, agradeço a cada um de vocês que participou, que deu a sua contribuição, né, aos professores que falaram, agradeço imensamente, né, temos aqui mais uns 2, 3 minutinhos, alguém quer fazer a sua despedida? Cris, eu quero falar que quem ama não mata e quem mata não ama. E também quero falar que o narcisista, por exemplo, grandioso, ninguém é onipotente.
Ninguém tem o direito de tudo, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E também com relação àquela pessoa que se sente humilhada, porque uma mulher está querendo ter o seu eu, cresça junto com ela. Faça coisas que também se sinta empoderado. Vá junto com ela aprender mais, trabalhar mais, construir uma vida. E também não ouçam, não se deixem manipular por seja lá que grupo for, ou social, ou familiar, ou político, com relação a descredenciar a mulher e se autorizar a praticar o mal contra ela, porque as mulheres não merecem isso. Se os homens estão aqui, tem a ver com o detalhe de que nós os colocamos no mundo, nós os carregamos no colo, nós os criamos. Então, nós mulheres merecemos respeito e temos o direito de sonhar e ter a nossa subjetividade. Mulher não é escrava. Quem ama não mata, quem mata não ama. Perfeito, muito obrigada pela sua colocação, Cibeles, e infelizmente, né, estamos aqui no final. Bia Fonte está com a mãozinha levantada, mas quer falar mais alguma coisa? Ou já falou que aquele momento... Não, eu errei, eu é que esqueci de desabilitar, desculpe aí. Nada, imagina, eu agradeço muito, viu? A contribuição de cada um é muito importante para o nosso aprendizado, né? Muito obrigada, e obrigada ao Sobrapa por esse momento de aprendizado, né? Por nos proporcionar. Lembrando que esse vídeo ficará gravado no YouTube, posteriormente podem assistir, né? E deixe seu like, comenta, se tiver dúvidas, pode deixar ali para nós.